avaliação do jogo, sem falar da arbitragem, que teve o pênalti discutível marcado para o Flamengo e também uma expulsão do Nenê. O que foi possível saber do Nenê nessa saída pós-jogo e o que ocasionou a expulsão dele? Boa noite Muki, boa noite nossa torcida. Mas eu estou aqui justamente por isso. Um pênalti no mínimo duvidoso. Vocês podem me ajudar, mas eu acho que nós tivemos 11 pênaltis contra no Brasileiro, nenhum a favor. E eu olhei o lance na hora, olhei mais de uma vez o lance na hora, para mim foi um lance normal. Já tivemos lances muito mais evidentes do que o pênalti que a gente recebeu. Estávamos com o placar de 1-1, o jogo muito diferente do que foi. Aí quando o jogo estávamos aí com um gol de diferença, tivemos o lance do Nenê. Amanhã vamos solicitar o áudio do VAR, mas me parece que o VAR conseguiu inverter um escanteio, né? Não sei, que eu saiba, não pode fazer isso, né? Mas aconteceu. Isso foi o que o Nenê falou para o juiz. O juiz deu amarelo e ele, não aceitando, não falou nada demais e recebeu o segundo amarelo. Pelo que eu entendi do próprio Nenê, o próprio jogador do Flamengo argumentou a favor do Nenê, mas o juiz também não ajudou, o que não desfez, né, o erro, e também acho que houve um pênalti em cima do Talhari. Na dúvida, né, os nossos pênaltis não são, e na dúvida os pênaltis contra o adversário são. Infelizmente está acontecendo assim. Não é um jogo, não é dois, são vários jogos assim, desde o início do campeonato. E acho, né, que as coisas poderiam ser um pouquinho mais iguais. Talvez o resultado fosse o mesmo, talvez acontecesse uma derrota da mesma forma, mas incomoda esse monte de erros sempre para o mesmo lado, né, sempre para o adversário, erros com nossos lances e erros a favor do adversário. Incomoda muito. No último jogo tivemos um lance também que deveria ser uma expulsão, se eu não me engano, ainda no primeiro tempo, em cima do Mandaca. Daí contra-argumento que no final do jogo poderia ter expulso do nosso, mas um tempo inteiro jogando com um a mais faz diferença, né? Contra o Vasco aconteceu a mesma coisa, Bragantino aconteceu a mesma coisa, enfim, né? Engraçado que os nossos lances, nossos gols, a revisão do VAR demora 1 minuto e os gols adversários, a revisão do VAR é instantânea. Enfim, são várias coisas assim que acabam incomodando, e para nós um ponto faz diferença. O Juventude, um ponto faz muita diferença. É o nosso ano, é um ano que a gente luta muito para estar na Série A. Cada um dá a vida 50 horas por dia, vamos dizer assim, para poder fazer o clube estar na Série A, e essas coisas acontecem. Acho que todo mundo viu o que aconteceu aqui hoje. Volto a dizer, talvez o resultado fosse o mesmo, talvez nós teríamos sido derrotados, mas não precisava ter acontecido isso. O Juventude tem uma boa relação, presidente, com a CBF. Até que ponto essa boa relação faz com que o Juventude tenha acesso a tudo que acontece nos jogos do clube, solicitando áudio, solicitando vídeo, e o que é ouvido pós-rodada são sempre: o árbitro errou, o árbitro poderia ter tido outra decisão, o que não altera resultado. É possível ter alguma postura diferente, presidente, além de se pronunciar contrário a essa arbitragem, esses erros que acontecem? O que tu falou é o que acontece todo jogo, né? Todo jogo, na segunda-feira, nós nos reunimos, o Júlio Rondinelli se reúne com a comissão de arbitragem. Tem jogos que são admitidos erros, tem jogos que não são, mas o resultado é o mesmo, né? Parte da nossa torcida diz que a gente é muito passivo. Não, a gente reclama onde tem que reclamar, né? Que é com a comissão de arbitragem. Só que daí passa o próximo jogo, acontece exatamente a mesma coisa.
Então, sinceramente, a gente fica de mãos atadas, talvez pelo nosso tamanho. Sei que a nossa entrevista aqui não vai repercutir, né? Porque também não se tem interesse que repercuta. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo em todos os jogos. Não é um jogo ou dois. É desde o início do campeonato. Desde o início do campeonato. Lembra que jogos, a gente teve um jogo que tivemos 2 lances exatamente iguais, contra o adversário foi dado pênalti, para nós não foi. Até na hora eu brinquei, só falta dar pênalti no lance exatamente igual que para nós não foi. Não deu outro, o VAR chamou e foi pênalti. As coisas podiam ser um pouquinho mais parecidas, uma análise um pouquinho mais parecida. Eu não sei nem se o lance foi olhado, agora a gente vai solicitar os áudios, assim como a gente faz sempre, e vamos ver o que aconteceu hoje aqui, qual é a interpretação que aconteceu, como que se inverte um escanteio para um tiro de meta, né? E como se acha um pênalti daquela forma lá. Presidente, o Juventude entra no momento do campeonato onde tem jogos decisivos, assim como durante toda a competição, mas agora podendo estar já na próxima partida dentro da zona de rebaixamento. Como que o senhor, junto com a direção, trabalha isso para os atletas, para que isso também não jogue contra o mental dos jogadores? Infelizmente, a zona de rebaixamento ela vai jogar contra o mental dos jogadores, e o que a gente tem que fazer é pedir a mesma entrega que está acontecendo nos últimos jogos, uma entrega superior. Nós vemos com o Maracanã cheio, gritando o tempo todo, e nosso time foi corajoso, jogou contra um dos maiores clubes do Brasil, e talvez, a meu ver, merecia um empate. Talvez aquele 1-1, enquanto estava 1-1, tivesse se mantido até o final. Agora em casa, essa pressão que está acontecendo contra nós tem que ser revertida pela nossa torcida. Pressão de fora a fora, em tudo e contra todos, porque todo mundo contra a Juventude, né? As coisas estão acontecendo ali, o que aconteceu hoje dentro de campo vamos dizer que é ridículo, né? Então que a nossa torcida faça pressão, que a gente lá possa no Jacone sobressair, que a gente agora a partir do próximo jogo já volte a ter as vitórias que a gente precisa tanto. O nosso objetivo sim, se manter na Série A, mas se pegasse metade dos jogos que isso aconteceu, a gente já estaria na metade de cima da tabela, né? Infelizmente aqui está tendo muita influência do resultado por parte da arbitragem. Embora haja essas justificativas, presidente, em relação à expulsão do Nenê, ele foi expulso por reclamação. Ele tem 43 anos, é um jogador experiente. O problema é que ele não reclamou. O que ele falou, ele perguntou se o VAR tinha invertido o escanteio. Isso para mim não é reclamação, e que eu saiba, né, assim, o juiz também não é um ser que não pode conversar. Mas só o capitão pode conversar. Então ele que não fale com os outros jogadores, né? Porque eles pode falar qualquer coisa e não pode ouvir nada, não pode ouvir uma pergunta. E sim, né? Ficou claro que o VAR inverteu o lance do escanteio para um tiro de meta. Isso ficou claro, né? Eles deveriam ter vergonha e não expulsar um atleta nosso. E pergunta em relação a essas tomadas de decisões de atletas nessa reta final, presidente. Como que é trabalhado para que não se perca um jogador por suspensão, por expulsão, em momentos que são decisivos? Mas como é que a gente vai trabalhar um caso que não aconteceu? Sabe, não tem como trabalhar algo que não aconteceu. Um atleta meu, que bom que ele se indigna com um lance assim. Ele não tem que ser expulso? Não tem que ser expulso. Mas olha a trajetória do Nenê, quantas vezes ele foi expulso na vida, quantas vezes isso aconteceu, e se um caso desse é um caso normal. A gente não tem que ficar feliz com casos assim. A gente tem sim, se fazer uma pergunta que eu saiba não é motivo para cartão amarelo e nem vermelho. Tanto que, volto a dizer, até os atletas do Flamengo acharam estranho o que aconteceu ali. Nós tivemos um outro caso, né, na Copa do Brasil, que os atletas do outro time também, né, foram a nosso favor. Eu vou dizer que o Alan Ruschel não deveria ter protegido o atleta do Inter quando um torcedor do Inter invade o campo, vai em encontro para bater num jogador do Inter, o nosso jogador vai lá para proteger o jogador do Inter e o nosso jogador é expulso. Isso é o VAR. Isso foi o VAR também.
Então, na verdade, a gente tem que sair, deixar acontecer e aí tá tudo bem. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Não está certo isso, não está certo isso. E se isso gera expulsão, se agora abrir a boca gera expulsão, vai acontecer ainda, porque nossos jogadores não vão aceitar o que aconteceu hoje e ficar quieto e deixar tudo por isso mesmo, isso não vai acontecer.